Oi, gente. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Eternamente Curados, que diz assim: Pai, obrigado por ser um Deus de cura, que nos transforma de maneiras visíveis ou invisíveis. Mesmo quando a cura física não vem, o Senhor está presente e transforma o que os olhos não veem. Que eu reconheça que a tua obra vai além da carne. A cura também é divina e espiritual. Mesmo diante da morte ou da perda, o Senhor é a verdadeira vitória. Ensina-me a confiar na promessa de vida eterna contigo. Que mesmo quando não somos curados fisicamente, recebemos cura eterna ao teu lado. Quando for da tua vontade, nos cure aqui e prolongue nossos dias na terra com saúde. Mas faz nosso coração entender que mesmo não vendo uma cura com nossos olhos humanos, já ganhamos vida eterna em ti. Que eu aprenda com Jesus e experimente a paz que excede todo entendimento. Ajuda-me a viver na esperança da cura, que já acontece, mesmo quando não a vejo. Que eu não me fixe somente em tudo acontecer da forma como desejo, mas em quem o Senhor é, um Pai que cuida e derrama da sua graça. Que cada dia meu aqui na terra seja marcado pela fé, não pela dúvida ou ansiedade. Obrigado por ser meu médico e redentor, por cuidar de seus filhos, assim como cuidou de Jesus em toda a sua caminhada até na cruz. Que eu viva na plenitude da tua presença, enquanto caminho com fé e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Gente, eu trouxe aqui para vocês o meu devocional de ontem à noite, que eu achei muito interessante pra gente, tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês, que se encontra em Isaías, capítulo 33, versículo 16. Nós vamos ler do 16 ao 24, que diz assim: Quem age assim... aliás, vamos ler do 15 ao 24. Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça.
que não se ajunta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. 16. Quem age assim viverá seguro em fortalezas feitas de pedras. Ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Mais uma vez, vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no modo que sentiram no passado e perguntarão: onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos, aqueles que cobravam os impostos? Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso. Aquela gente que fala uma língua estranha, uma língua difícil que ninguém entende. Veja, Sião, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura. Será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada, e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões, mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios e velas. As cordas desses navios estão frouxas, o mastro não fica firme, e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo. Serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte, pois o Senhor é o nosso juiz. É Ele quem nos governa. O Senhor é o nosso Rei. É Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados. Amém. E o versículo em destaque é o 16, que diz assim: quem age assim viverá seguro, e em fortalezas feitas de pedra ele encontrará refúgio. Ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: você tem dúvida, ó cristão, se Deus vai ou não cumprir sua promessa? Cumprir sua promessa? A fortaleza será carregada pela tempestade. Os armazéns do céu ficarão vazios. Você pensa que seu Pai Celestial, ainda que saiba de sua necessidade de alimento e vestuário, o esquecerá? Se nenhum pardal cai ao chão sem que o Pai o saiba, e os cabelos de sua cabeça são todos contados, você ainda suspeitará, duvidará dele? Talvez sua angústia continue até que ouse confiar em seu Deus, e então ela acabará.
Muitos são os que foram provados e atormentados pela dor, até que finalmente foram levados em total desespero a exercitar a fé em Deus. E o momento em que exerceram sua fé foi o instante em que receberam o livramento. Neste momento, vem, neste momento, vem se Deus pode ou não manter sua promessa. Oro para que você não mais duvide dele. Não agrade a Satanás e não se atormente cedendo a nenhum pensamento severo sobre Deus. Não pense que duvidar de Jeová possa ser algo trivial. Lembre-se de que isso é pecado. E não é um pecado insignificante, mas criminoso, no grau mais elevado. Os anjos nunca duvidaram dele, nem os demônios, somente nós. Dentre todos os seres que Deus criou, nós o desonramos com a incredulidade e manchamos sua honra com a suspeita. Que vergonha! Nosso Deus não merece que duvidemos dele de forma tão fundamental em nossa antiga vida. Em nossa antiga vida, obtivemos prova de que ele é verdadeiro e fiel à sua palavra e com tantos exemplos de seu amor e sua bondade já recebidos e que recebemos diariamente de suas mãos. É crucial e indesculpável que soframos com dúvidas permanentes em nosso coração. Travemos daqui em diante constante guerra contra dúvidas que tenhamos sobre nosso Deus. São inimigas de nossa paz e de sua honra. E com a fé que não vacila, creiamos que o que ele prometeu, ele fará. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém. A gente precisa disso, gente. Constantemente. Porque a gente não pode passar por aflição que já estamos duvidando do Senhor. Muitas vezes acontece isso. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 37. O fim dos maus e o fim dos bons. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de sabedoria, alfabético. É uma coleção de ditados ou provérbios afirmando que é nesta vida que Deus recompensa a bondade e castiga a maldade das pessoas. Referência Salmos de número 49, versículo 73. E o Salmos inicia assim: Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca
Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim morre com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados, e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as florestas, como as flores do campo. Sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida.
pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido. Eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 37. Salmo 37. Título hebraico. Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 37, versículo 1. Não tenha inveja dos que praticam o mal. Referências. Provérbios, capítulo 23, versículo 17. E Provérbios, capítulo 24, versículo 19. Salmo 37, versículo 2. Eles vão desaparecer logo. A prosperidade das pessoas mais podem durar pouco. Deus as castiga e acaba com elas. Referências. Versículo 7 do Salmo 37, versículo 9 a 10, versículo 13, versículo 17, versículo 20, versículo 35 a 36 e versículo 38. E Provérbios, capítulo 24, versículo 19 e 20. Como a erva. Referências. Versículo 20 do Salmo 37. E Salmo 90, versículos 5 e 6. Salmo 92, versículo 7. Salmo 103, versículos 15 a 16. E Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 8.
E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Salmo 37, versículo 3. Terra prometida. Referência: Salmo 25, versículo 13. Salmo 37, versículo 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Referências: Salmo 55, versículo 22. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Salmo 37, versículo 6. Luz. Referência: Salmo 97, versículo 11. Salmo 112, versículo 4. Salmo 37, versículo 7. Vencem na vida. Referência: Salmo 10, versículo 5. Salmo 37, versículo 8. Não fiquem com raiva. Referência: Efésios, capítulo 4, versículo 26. Salmo 37, versículo 11. Humildes. Uma das palavras usadas neste salmo para falar sobre as pessoas que não têm orgulho, que confiam em Deus e no seu poder. Referências: versículo 9 do Salmo 37, versículo 18, Salmo 18, versículo 27, Salmo 25, versículo 9, Salmo 138, versículo 6, Salmo 147, versículo 6, Salmo 149, versículo 4, e Jó, capítulo 5, versículo 11 a 13, Isaías, capítulo 57, versículo 15. Os humildes são também chamados de bons, versículo 12 do Salmo 37, e honestos, versículo 14 do Salmo 37, e Salmo 34, versículo 15. Este versículo, como traduzindo na Septuaginta, aparece em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Salmo 37, versículo 12. Bons. Nos versículos 12 a 40 do Salmo 37, essa palavra aparece 10 vezes. No Salmo 34, versículo 15. Olham com ódio. Referência: Salmo 35, versículo 16. Salmo 37, versículo 13. O Senhor ri dos maus. Referência: Salmo 59, versículo 8. Salmo 37, versículo 16. O pouco, as riquezas. Referências: Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 8. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. E Salmos 4, versículo 7. Salmo 37, versículo 19. Eles não sofrerão. Outros textos, como o Salmo 34, versículo 19, dizem que também pessoas obedientes a Deus sofrem perseguições, necessidades e humilhações. Referência: Salmo 34, versículo 20. Salmo 37, versículo 20.
como as flores. Versículo 2, o Salmo 37. Como a fumaça. Salmo 68, versículo 2. Salmo 37, versículo 24. O Senhor os ajudará a se levantarem. Referências: Salmo 145, versículo 14 e Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Salmo 37, versículo 26. Filhos são uma bênção, tanto para a sua família como as pessoas em geral. Referências: Salmo 127, versículo 3 e Salmo 144, versículo 12. Salmos 37, versículo 28. Os descendentes dos maus serão destruídos. Versículo 34 do Salmo 37. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Jó, capítulo 18, versículos 19 a 21. E Salmos 21, versículo 10. Salmo 37, versículo 29. Possuirão a terra prometida. Referências: Salmo 25, versículo 13. Isaías, capítulo 60, versículo 21. Salmo 37, versículo 31. Guardam no coração a lei do seu Deus. Referências: Salmo 40, versículo 8. Salmo 119, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Isaías, capítulo 51, versículo 7. Salmo 37, versículo 35. Cedros dos montes Líbanos. Referência: Salmo 29, versículo 5. Salmo 37, versículo 36. Passei. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz: ele passou, ou alguém passou. Já havia desaparecidos. Exemplo dos homens maus, que logo aparecem. Referências: desaparecem. Referência aparece em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2, capítulo 25, versículo 2, e capítulo 38. Jó, capítulo 20, versículo 6 a 9. Ezequiel, capítulo 31, versículos 2. Versículo 2. Salmo 37, versículo 37. As pessoas que amam a paz. Eles têm a paz que Deus dá e procuram promovê-la aqui na terra. Referência: Salmo 34, versículo 14. E por fim, Salmo 37, versículo 39. Protege. Referência: Salmo 34, versículo 20. E é isso, gente. Salmo de número 37. Que Deus os abençoe.